Sabe aquela sensação de que a fé entrou no piloto automático? Que aquela conexão espiritual que um dia foi super vibrante, hoje parece mais uma rotina? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar fundo numa metáfora bem antiga para redescobrir um jeito de transformar essa rotina em algo vivo de novo, sabe? Uma conexão profunda e que não para de crescer. E para entender essa jornada, vamos usar uma imagem que é muito poderosa e que está no centro de todo esse material, a videira e seus ramos. Pensa comigo, um ramo só consegue dar frutos se ele estiver ligado, conectado no tronco principal, né? É uma imagem de dependência total, de uma vida que flui de um lugar para o outro. É exatamente essa interconexão que a gente vai explorar. E o material que a gente está vendo nos confronta logo de cara com essa pergunta. É um convite para a gente ser, olha, brutalmente honesto. Como é que está essa conexão de verdade? É algo que pulsa, que tem vida, propósito? Ou será que virou só uma formalidade? Uma coisa que parece distante, meio sem cor? Mas, olha, antes de correr atrás de uma solução, a gente precisa de um diagnóstico bem preciso. O texto original identifica um estado espiritual que, vamos combinar, muitos de nós conhecemos bem, mesmo que a gente não goste de admitir. Vamos ver qual é esse ponto de partida. E o diagnóstico é esse aqui, o estado de ser morno. Pensa num café morno. Ele não é nem refrescante, como o frio, nem aconchegante como o quente. Ele é só desagradável, né? Espiritualmente, isso quer dizer indiferença. É estar ali, de corpo presente numa cerimônia, mas com a cabeça e o coração a quilômetros de distância. E aqui, a gente vê o contraste fundamental. De um lado, tem uma fé que é só rotina, que só cumpre rituais. Do outro, um relacionamento de verdade, que pulsa com vida, que transforma quem a gente é e que, como o texto mostra, muda absolutamente tudo. A grande questão é, qual dessas duas colunas descreve melhor a nossa realidade hoje? Mas a boa notícia, no meio desse diagnóstico todo, é que a iniciativa para mudar não parte da gente. O material de base mostra que a cura para essa indiferença toda começa com um convite, um primeiro passo que é dado na nossa direção. E essa imagem aqui mostra o processo de Apocalipse 3:20 em 3 passos bem claros. Primeiro, o convite, uma batida na porta sem forçar a entrada, sabe? Depois, vem a nossa resposta, a decisão de abrir. E por fim, a comunhão, uma experiência íntima, compartilhada, que é simbolizada por uma refeição juntos. Não é uma imposição, é uma proposta de relacionamento. Ok, o convite foi aceito. E agora? Como é que essa conexão se mantém no dia a dia? É aqui que a gente entra na metáfora central de todo o processo. E a palavra-chave aqui é permanecer. No texto original de João 15, o verbo permanecer aparece umas 10 vezes. E isso não é por acaso, claro. A ênfase é muito clara. Não se trata de uma visita de fim de semana ou de uma conexão de vez em quando. É um estado contínuo, é como respirar. É fazer daquela conexão a nossa morada constante. E para que isso tudo funcione, o texto de João 15 desenha um mapa, com o papel de cada um. Pensa só. O pai é o agricultor, aquele que cuida, que poda para que os ramos deem mais frutos. Jesus é a videira, a fonte de onde vem toda a energia, toda a vida. E nós somos os ramos. Nossa única e, assim, crucial responsabilidade é bem simples: permanecer conectados. E aqui está a instrução central de tudo. Todo o resultado que a gente busca, aquilo que o texto chama de frutos, como amor, paciência, alegria, não vem do nosso esforço. É uma consequência natural da conexão. Desconectados, a gente é como um galho seco no chão, sem vida, incapaz de produzir qualquer coisa. Mas o que motiva a gente a permanecer? Não é o medo, nem a obrigação. É o amor. O convite é para permanecer no meu amor. E isso muda tudo. Não é sobre seguir regras, é sobre viver dentro de um relacionamento de amor que nos sustenta e que dá propósito. Então, qual é o resultado prático disso tudo? Se a gente permanecer conectado, o que acontece? A promessa é uma transformação real, que é alimentada por uma fonte de energia muito, muito específica. A fonte que a gente está analisando usa uma analogia que é, olha, perfeita. O Espírito Santo é como a seiva da videira. Ela é invisível, mas é essencial. É a seiva que leva os nutrientes do tronco para os ramos, gerando vida, crescimento e, no fim das contas, os frutos. Sem ela, o ramo simplesmente seca. E o que isso quer dizer na prática? Que a gente não está sozinho nessa. A conexão não depende só da nossa força de vontade ou do nosso bom humor no dia. Ela é sustentada ativamente pelo Espírito Santo, que age de dentro para fora, nos fortalecendo e mantendo essa ligação com a videira sempre viva.
Isso tudo nos traz de volta para o começo, só que agora com um mapa nas mãos. A pergunta final que o material nos deixa é profundamente prática. Se essa conexão enfraqueceu ou até se partiu, como é que dá para restaurar? Sabendo que o convite está sempre de pé e que a seiva está disponível, a pergunta agora é sobre o nosso próximo passo.